No AVCast unimos sua paixão por carros com o prazer de aprender sobre o mundo automotivo. Sejam bem-vindos ao AVCast, onde a velocidade encontra a sabedoria automotiva. Estão preparados para dar a partida? E hoje nós estamos com um convidado super especial, Ricardo Fischer, engenheiro mecatrônico pela USP, com MBA em Marketing pela ESPM, mestrado em Administração pela FGV, experiência em grandes montadoras como Volkswagen Caminhões, Renault, Volvo e PSA, que agora é Stellantis, com passagens pela área de marketing, produtos, planejamento estratégico e vendas, e atualmente é diretor-geral da Carflip. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso receber. Obrigada aí por ter aceito o convite. Então vamos lá, aprender mais aí sobre a mobilidade urbana, sobre o que era mesmo que você tinha falado para mim, acessibilidade, não é? A gente estava batendo um papo antes, então vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldades de comprar veículos, né? Até mesmo porque não conseguem financiamento, ou porque não existe mais carro popular no Brasil. Onde que entra aí essa facilidade, essa mobilidade de carros por assinatura? A verdade, Alessandra, é que o carro por assinatura não é exatamente uma novidade, né, no conceito geral. Quer dizer, hoje o nome carro por assinatura é uma novidade, né, e tem crescido muito no Brasil, né, já tem 5 anos que a primeira lançou esse nome, né, carro por assinatura, que foi a Porto Seguro, depois todo mundo entrou nessa, mas esse modelo de pagar para usar, já existia um tempo atrás. Existia uma coisa chamada leasing operacional, né, o leasing em que mas era um produto financeiro, em que você pagava mensalidades, o carro não ficava no seu nome e no final você tinha a opção de compra com a financeira que você pegou o carro. E tinha até modalidades de financiamento que hoje você também não vê mais, que chamava de financiamento balão. Que em vez de você pagar a entrada no final, você pagava uma saída quando você, né, terminasse aquele contrato de financiamento, né? Então não era uma entrada, era praticamente uma saída, chamava balão. E esses produtos sumiram do Brasil, né, e deixaram um vácuo. Sumiram porque o risco era muito alto para quem fazia esse tipo de produto, né? Você deixava todo o pagamento daquele cliente para o final do contrato. E muitas vezes esse dinheiro não voltava, né? E era difícil, e no Brasil é difícil recuperar um carro. Então, que as locadoras abriu-se um vácuo nesse mercado, e as locadoras viram uma oportunidade dessa locação de longo prazo, que também já existia como um produto para empresas, né, de terceirização de frota, né? Então, dentro das empresas, você tinha a terceirização das frotas que você entregava para executivos, equipe de comerciais, e até mesmo para funcionários via um pagamento de uma mensalidade para poder utilizar aquele carro. Era um negócio mais seguro porque quem pagava era a empresa, né, que provavelmente está gerando receita com aqueles carros, aqueles funcionários. Então, não é um conceito exatamente novo. O nome é novo. E pegou uma formatação diferente num momento muito interessante do mercado, né? Porque, você sabe, todo mundo sabe, brasileiro adora carro. Sim. Brasileiro adora carro. Mas, ao mesmo tempo, tem um grande movimento de mobilidade, né, urbana. E aí a gente fala em acessibilidade também, né? Porque os carros estão muito caros, as pessoas não têm mais dinheiro para comprar um carro, principalmente carro zero. Aí fala-se muito de Mobility as a Service, né? Que é as opções de mobilidades integradas nos grandes centros urbanos, principalmente, de você ter um patinete elétrico que te leva até uma estação de trem, que você pode ir até um shopping e depois pegar um carro que você aluga por minuto, que te leva... Então, todas as opções de mobilidade integradas, né? Então, você tem um brasileiro que ama carro, e você tem opções agora mais fáceis e tecnológicas para poder sair de um lugar e para o outro. Como é que você concilia esses dois? Eu acho que daí que veio, dentro de uma lacuna deixada por os serviços financeiros, que as locadoras pensaram nesse nicho de mercado. Mas por que eu não alugo um carro para o cliente? E por que eu não carrego um pouco mais da mensalidade, em vez de deixar um pagamento para o final, né? Em vez de deixar um balão para o final, como financiamento balão ou como leasing, por que eu não simplesmente alugo esse carro e ele só devolve para mim? Porque o risco é menor e o carro está no meu nome. Eu acho que foi aí que meio que renasceu ou tomou força esse movimento do veículos por assinatura de 5, 6 anos para cá, né? E é isso que a gente está vivendo agora. Hoje se fala muito na mídia, né? Todo dia tem uma notícia, veículos por assinatura está crescendo no Brasil, cada vez mais tem mais
locadoras trabalhando com assinatura, né? E é importante separar o que é locação e o que é assinatura, que são coisas diferentes. O que são esses veículos por assinatura? Exatamente. O que era muito comum nas locadoras era o que chama de RAC, né? RAC é Rent a Car, RAC, que é até 12 meses. Locação até 12 meses, que é locação ou por turismo, ou por um negócio, ou por temporário, né? Uma pessoa que vai morar em outra cidade por uns 6 meses, um projeto, aluga um carro por 6 meses para estar lá. Isso ainda é um rent a car, né? É um RAC. A partir de 12 meses já é locação de longa duração. Aí muda o nome. Então, geralmente, com 12 meses, a partir de 12 meses, você tem o carro por assinatura, né? Aí tem planos que podem variar de 12 até... Geralmente, a assinatura para pessoa física vai até 36, alguns casos 48. Terceirização de frota pode chegar a 60 meses, né? Até mais, dependendo do contrato. Então, aí você tem várias variáveis que você pode escolher. Então, você começa com 12 meses, vai até lá, digamos, 48. Você vai escolher uma franquia de quilometragem, né? Então, se vou rodar, você prevê quanto eu vou rodar. Você conhece o seu hábito de rodagem, então você prevê quanto você vai rodar por mês. Eu rodo 1.000 km por mês, né? Eu não uso para trabalhar, eu vou lá levar meus filhos para a escola, fazer compras. Não, eu trabalho em outra cidade, né? Não, então eu preciso de uma franquia de quilometragem maior. Eu vou pensar de 2.500 km por mês. As franquias costumam rodar entre 1.000 e 3.000 por mês. Mas quem escolhe essas quilometragens? É o próprio cliente. O próprio cliente, baseado no perfil de rodagem dele. Que ele conhece, já sabe que o preço muda, né? Porque quanto mais o carro roda, mais ele se desgasta, tem um maior custo para a locadora. Então, quanto maior a quilometragem prevista, mais o cliente paga na mensalidade, sendo que se ele ultrapassa aquela franquia, ele paga um adicional por quilômetro rodado, né? Então, por isso que é importante o cliente prestar atenção nesse comportamento que ele tem, para ele não, de repente, pagar mais caro depois no final. Isso sairia muito mais caro. Pode sair muito mais caro, exatamente. Pensando em assinar carros. Exato. Então, por exemplo, eu quero assinar um veículo, então eu preciso prestar atenção muito nessa parte de quilometragem. E o que mais? O que mais que vou precisar assinar um carro, preciso saber? Não, primeiro vamos entrar na questão do precisar assinar, né? A pessoa pode precisar, geralmente ela precisa alocar, né? A assinatura já não é mais uma necessidade, é uma escolha, é uma escolha de vida, né? O que eu quero para mim? Eu quero ter um carro? Ou eu quero, não quero mais ter propriedade? Que é isso que a gente está falando no começo, né? A sociedade está migrando para uma coisa, agora para o carro, e mesmo para imóveis, né? Mas esse é outro assunto, mas cada vez mais se vê essa não necessidade de possuir, né? Sim. Eu não quero mais ter imóvel, eu quero alugar, porque eu quero mudar de um lugar para o outro, eu quero estar livre, eu não quero estar preso num lugar só. E o carro está sendo a mesma coisa agora também, né? Então o brasileiro que adora carro, gosta de dirigir, mas ao mesmo tempo começa, para que eu vou ter carro? Né? Ele vê nessas assinaturas uma possibilidade de fazer isso. Ter o carro dele, um bom carro, uma boa escolha, em que ele pode, em vez de ter propriedade, assinar esse carro. Então ele vai ter que prestar atenção. O tempo que ele quer ficar com o carro, porque quanto maior o prazo, mais barato fica. Então isso pode ser um bom para ele. Mas se ele gosta de trocar carro todo ano, então ele paga um pouco mais caro para poder... e faz o prazo de 12 meses, né? O perfil de rodagem dele. Eu rodo bastante, eu rodo pouco, porque isso também vai influenciar no preço daquele veículo. E claro, aí depende também do pacote que cada locador oferece, de seguro, para segurar o veículo, sabendo que o carro vai ter um rastreador, né? Então tudo isso influencia na decisão que ele vai ter. E o próprio carro, né? Que carro que ele quer ter? Um popular só para trabalhar? Se ele quer ter um SUV, né? Porque precisa de espaço, quer dizer, então isso também vai influenciar no preço da locação, né? Geralmente, os carros de assinatura não funcionam exatamente como as locações de curto período, que é por categoria, né? Categoria A, C, D, algumas são, né? Mas muitas vezes o carro é cotado pelo próprio carro. Então, você vai na Sign and Drive da Volkswagen, ou vai na Renault On Demand, você vai ter o valor do Kwid, ou o valor do T-Cross específico naquela versão com aquele preço, né? Então, você consegue individualizar bastante a sua escolha quando você vai procurar um carro por assinatura.
E, aqui, voltando à discussão do necessidade versus desejo, né? O que me vem na cabeça também para ele prestar atenção, mas se realmente ele quer alugar um carro, quer ter o carro. Onde está a vantagem, né, dele sair de uma propriedade, que tem uma coisa que é dele, para uma coisa que ele vai só usar e devolver? Quer dizer, acaba não tendo aquela ligação emocional mais tão forte, né, que o brasileiro tem com o carro. Que tipo de perfil que vai tender para uma assinatura? Exatamente o tipo de perfil que eu vou dizer para você. Eu tô virando essa pessoa, eu sou apaixonado por carro, sempre tive carro, adoro ter o meu carro, mas cada vez mais eu tô migrando já para essa possibilidade de assinatura, né? Em especial, agora conhecendo tão bem o mercado de assinatura, agora que a gente está trabalhando nisso, né? Mas a pessoa que vai para assinatura, ele não tem mais aquela ligação emocional com o carro que ele tinha antes. E na verdade, muitas pessoas começam a ter uma ligação emocional negativa, né? Porque elas compram o carro, mas ela compra o carro, tem que fazer o quê? Tem que comprar um seguro. Ou tem que transferir o carro, contratar um despachante, ir no Detran fazer vistoria. Aí tô com o carro em casa, com seguro, agora vou ter que fazer revisão. Tem que gastar com as manutenções. Não só gastar, né? Você tem que deslocar para elas. De qualquer forma, a assinatura você também vai ter que fazer isso, mas já vai ter um lugar para você levar. Né? Mas você vai ter que levar na concessionária para fazer a revisão, ou manutenção, ou ter que estourar uma bateria. Às vezes acontece, antes do tempo. Tem que trocar a bateria, não está na garantia. Às vezes está, né? Mas você não sabe, tem que ir lá perguntar. Entendeu? Então, são essas pequenas dores de cabeça do dia a dia de quem tem carro, que às vezes começa a ficar chato. Você não tem mais tempo para ficar toda hora. Você está preocupado com a família, com o trabalho, com as provas que estão chegando do teu filho, né? Com a creche da tua filha pequena, e você tem que ficar colocando na sua agenda a revisão que eu tenho que levar lá e tem que pagar, quer dizer... e depois disso tudo, fala assim, pronto, vou trocar de carro. Aí tem que vender o carro, tem que levar numa loja, negociar com uma loja. Você já vê uma tabela FIP, né, que está lá no alto, o lojista te dá 20% a menos, quer dizer, você já sai frustrado porque você perdeu um dinheiro. Você percebe o dinheiro que você perde quando você vai começar a se desfazer do carro. Que é uma experiência que devia ser positiva, o uso de um carro, ter um carro. Para algumas pessoas começa a se tornar uma experiência negativa. De tanta frustração que você tem no caminho, que culmina com a frustração da depreciação do carro quando você vai vender para comprar outro. A assinatura te resolve isso. Então ela te dá uma leveza espiritual muito maior. Isso é uma das vantagens, então. A grande vantagem da assinatura é a leveza espiritual, de você poder usar o carro e não se preocupar com nada. Porque isso era uma pergunta que eu ia fazer, por exemplo, se eu for lá financiar um carro, eu vou pagar R$1.000 de prestação. Aí eu vou lá, faço a assinatura, eu pago 1.500. Por que eu iria pagar um pouquinho mais? Por que eu iria pagar R$500 a mais dessa diferença? Tem um custo psicológico, né? Quer dizer, você vai pagar pelo uso. Então o carro não é seu. Você vai devolver ele. Então você está pagando aluguel, como apartamento. Né? Você está pagando para usar o apartamento, uma hora você vai devolver aquele apartamento. A diferença é que o apartamento você tem a opção de compra no final, se o proprietário quiser vender. Na assinatura, geralmente não. Geralmente, porque a gente já vai falar sobre isso, né? Mas geralmente não. Geralmente você devolve o carro e pega outro. Né? Então, o que você ganha nisso, você sempre vai pagar um pouco mais caro na assinatura do que um financiamento. Né? Mas eu também não vou precisar fazer nada. Não vou precisar fazer documento. Essa diferença é o custo psicológico de possuir um carro. Né? Você tem que estar preocupado com manutenção, ter que pagar cada vez. Porque imagina que isso é sempre um custo surpresa para você. Sim, sempre surpresa. Sempre tem que deixar lá aquela reserva. E quem não deixa reserva fica doido, porque aí não tem dinheiro para fazer a manutenção. É isso. Então, você tá lá, um dia você tá saindo de casa, aconteceu isso com um dos nossos colaboradores esse dia, esperando ele para uma reunião, ele fala, meu carro não pegou. Acabei de chamar a seguradora aqui. Né? E isso é uma surpresa sempre. A surpresa não é nem o carro não pegar, isso é surpresa para qualquer um, mas a surpresa ela tem que pagar por isso. Entendeu? Então, então essas surpresas do uso do carro e essas frustrações, elas têm um peso, né? Tem um custo psicológico. Eu acho que essa pequena diferença que tem numa assinatura em relação ao financiamento, e a diferença é bem pequena. Não dá os 500, igual eu falei aqui, dá até menos. Não dá pra falar em valores, né? Mas a diferença é muito, porque é diferente, né? Porque o financiamento depende da entrada que você vai dar, isso muda o valor das parcelas, então é difícil comparar parcela com parcela. A gente compara uma coisa que a gente chama de TCU. Que é isso? Total Cost of Usership. No mercado automotivo a gente fala muito do TCO, né? Total Cost of Ownership.
que é o custo total de propriedade. E o total cost of usership é um pouco mais amplo, que é o custo total de utilizar um carro, que você pode possuir ou não. Né? Então a gente compara, a gente tem esse indicador que é esse custo de uso. E aí você consegue comparar coisas diferentes, como um financiamento com uma assinatura. E o TCU de uma assinatura tradicional de mercado, na média, ela é comparável ao financiamento de um banco de primeira linha. Né? Comparável. Aí vai depender das promoções, da locadora, né? Do tipo de carro e tal, mas em geral é comparável. Um pouquinho mais caro na assinatura, mas é comparável. Então você substitui uma assinatura por um financiamento. A diferença é que você não vai ter o carro. Você acaba pagando um pouco menos na assinatura. E como eu faço, por exemplo, para fazer assinaturas? Somente locadoras que fazem isso? Assim, a Porto Seguro, né, você tem que abrir uma locadora para fazer isso. A assinatura, apesar do nome, ainda é uma locação. Então, para você fazer uma assinatura, você tem que ser uma locadora. Né? Então, você tem que abrir uma locadora para fazer isso. Então, a Porto Seguro, quando não era uma locadora, uma seguradora, abriu uma locadora para fazer a locação de veículos. Né? E assim por diante. Então, a Volkswagen tem a Silent Drive, a Renault tem a Renault On Demand, a Caoa tem a Caoa locadora, tal. Todas elas abriram uma unidade de negócio de locação de carro, a Flua, né, da Stellantis, para poder alocar esses carros. E o lojista pequeno, consigo fazer isso na minha loja? Faz. O lojista vai lá, uma locadora, e consegue rentabilizar os carros que estão parados em estoque, por exemplo. Né? Existem empresas no mercado que fazem esse tipo de serviço de gestão de pequenas locadoras. Né? As locadoras podem terceirizar, por exemplo, a gestão da manutenção, assistência 24 horas, a gestão de documentação e multas. Então você não precisa ter uma equipe enorme lá dentro da sua concessionária, da sua loja, se você decide locar um carro, abrir uma locadora. Então você pode terceirizar os serviços de suporte e trabalhar só o financeiro, o marketing, né? Você não precisa se preocupar com a operação. Tem empresas que fazem isso para você no mercado. E a Carflip é uma delas? O que é Carflip? A Carflip não é uma delas. A Carflip é uma locadora mesmo. Naturalmente, a gente mesmo terceiriza algumas coisas, né? Algumas coisinhas fora também, nesse começo de operação. Mas a Carflip tem um diferencial. A Carflip é uma novidade dentro da novidade. Uau! Né? Porque o carro para assinatura é uma novidade. E a Carflip veio para preencher uma outra lacuna, que é o cara que não conseguiu nem financiar e nem alugar um carro. Aí por quê? Ele pode ter restrições bancárias, pode ter um histórico de negativação, que ficou lá um ponto sujo no histórico dele. Ele pode ter tentado financiar o que a gente chama de ficha quebrada, né? A parcela que deu não batia com a renda dele, quer dizer... Tudo isso vai levar aquele cliente a ficar sem o carro. Tanto numa locação quanto no financiamento. Aquele cliente que não consegue aprovar a ficha. Não conseguiu aprovar a ficha dele. Ou não conseguiu provar para aquela situação. Daquele carro que ele gostou lá na loja, entendeu? E aí, que a gente fala que a Carflip é uma locadora acessível, né? Que trabalha com acessibilidade. Porque a gente quer trazer esse cara de volta. E a gente resolve dois problemas aí, né? A gente resolve o problema do cara que ia ficar sem carro, né? Ele não ia ter o carro, ele pode agora dirigir o carro dele, que ele escolheu, então é sob demanda ainda. E eu resolvo o problema da loja, porque esse carro que ele escolheu, eu vou comprar da loja. E esse carro agora vai ser meu e eu faço um contrato de locação com esse cliente. Então eu resolvo o problema da loja, que vai girar o estoque dela. Né? Eu vou vender pelo preço de mercado, o preço que a loja estava negociando com o cliente. E eu alugo para esse cliente e esse cliente sai de carro. Super disruptivo. É aquele cliente que estava desistindo, o lojista que estava desistindo, estava todo mundo triste. Exato. Quase chorando que perdeu a venda e de repente... E é disruptivo em diversos aspectos. Não só no aspecto comercial da coisa, né? De eu resolver dois problemas ao mesmo tempo, mas é disruptivo porque eu preciso ter uma abordagem, inclusive, de tratar esse cliente de uma forma diferente. Eu não posso, por exemplo, analisar o crédito dele igual os bancos fazem. Se eu fizer a mesma coisa, eu não faço nenhum contrato. Eu vou recusar ele do mesmo jeito. Eu não posso analisar esse crédito como as locadoras fazem. Eu tenho que criar uma forma de olhar para esse cliente de um jeito diferente. Hoje, olhar com esse cliente com esse olhar de acessibilidade, né? De inclusão. Então, vamos só dar uma pausa
Você, vendedor, você, lojista, presta atenção, não desista daquela venda que você tá quase perdendo. Sabe? Não chore porque tem uma solução aqui com a CarFlip, não é? Tem uma solução. E aí, essa solução é uma solução real, porque ele entra nos parceiros lojistas nossos, dos parceiros concessionários, como uma solução dentro do portfólio de fechamento de negócio dele. Quer dizer, então ele vai ter lá os bancos, as financeiras, os bancos, ele vai ter lá o consórcio, ele pode ter CarFlip também. Claro. Né? Que viabiliza o negócio para ele. Então essa coisa disruptiva da CarFlip não é só no comercial, é também interno, porque eu preciso mudar esse olhar que eu tenho com esse cliente, tratá-lo de forma diferente, até mais sensível, né? Porque um cliente já foi recusado uma vez, quer dizer, eu não posso trabalhar com ele de forma que eu gere mais frustração dele, porque vai ser recusado pela terceira vez, como é que eu trabalho isso, né? Então é um modelo que a gente está ainda aprendendo muito com ele, por causa até desse modelo híbrido que ele tem, né? Porque a CarFlip, ele vai pegar o cara, principalmente, né, que foi recusado de financiamento, alguns que vêm de locação, e eu vou tentar encaixar um produto de locação dele. Mas esse cara queria ter o carro. Se ele foi comprar e financiar, o que ele queria? Ele queria ter o veículo. Comprar o carro. Então a nossa locação, a nossa assinatura, na verdade, né? Ela vem com opção de compra, que as outras locadoras por assinatura não têm. Que ótimo. Então o cliente faz essa locação comigo, eu tento aprovar o crédito dele, ele fecha a locação, essa assinatura comigo, e eu falo para ele, agora esse carro é meu, você vai pagar para usar, mas ele pode ser seu. Né? Então, por isso que a nossa tagline, né? a nossa assinatura é assine antes de comprar. Então ele assina, mas ele assina pensando em o carro ser dele. Então ele tem o tempo ali para se preparar, para limpar o Serasa dele, né? Para pagar aquelas contas que estavam pendentes. De repente ele até melhora o score dele com a gente, porque ele paga tudo em dia, direitinho. E a partir do 6º mês, se ele quiser, aquele carro tem uma precificação para ele pode comprar aquele carro. A gente trabalha com cashback. Então, o que a gente faz? Tudo que ele paga para mim, eu tiro 25% e reservo para ele para poder comprar o carro no final. A gente chama de cashback. Né? Nossa, que interessante então, isso. O carro, a gente avalia o carro daquele valor. Então, ele já ele já assina para comprar. Ele assina já pensando em comprar. Se ele quiser, também é opção, também não é obrigado. Ele né? pode não querer também no final. E a qualquer momento, a partir do 6º mês, a qualquer momento. Né? Ele já consegue pensar em ter aquele carro. Né? Então, ele pode se programar, ele pode se preparar, ele pode, né? Aquele carro que já está com ele pode ser realmente dele no futuro, se ele quiser. Então, é aí que a gente entra nessa... por isso que a gente chama de modelo híbrido, né? Porque ele é uma assinatura, mas é uma assinatura meio um financiamento, meio um leasing esquisito e tal. Eu não sei se você pode abrir para uma pergunta que eu quero que veio na minha mente agora. Se você pode abrir, como que é feita essa análise de crédito se não aprovou em nenhum banco? Então... A primeira coisa que a gente flexibiliza o carro é meu. E retomar um carro no Brasil é muito mais fácil quando ele pertence a você do que quando ele está na mão do cliente. Está no nome dele. O banco financia, está no nome do cliente. Como é que você pega o carro de volta? É bem mais difícil. O carro no meu nome é um tanto mais fácil. Não vou dizer que é fácil, mas é um tanto mais fácil do que quando o carro já está no nome do cliente. Né? O meu carro tem rastreador, então eu consigo bloquear ele, consigo saber onde ele está, eu consigo ir atrás dele. O banco não coloca isso. Agora alguns bancos estão fazendo alguns financiamentos, barateiam o financiamento se você coloca o rastreador. Né? Estão entrando nesse caminho também. Mas em geral não se faz isso. Em especial carro seminovo. Geralmente é para carro zero isso aí. Carro seminovo também estão fazendo, mas é menos. Então todos os meus carros são rastreados e podem ser bloqueados. Então eu começo a reduzir o risco na gestão da minha frota. E o próprio cliente, o que acontece hoje com os grandes bancos é que a análise de crédito dos grandes bancos são muito protocolares, né? Primeiro, eles têm um histórico enorme, né, do perfil de consumo, de gasto do brasileiro. E a gente acha ali depois que 5 anos caduca, né, que a gente já ouviu falar. Tava conversando isso ontem, né, com o Léo. Mas aí fica restrito dentro do banco, né? A gente fica com aquela ficha suja, né, na verdade. E ainda mais agora com o Open Finance e tal, então eles estão compartilhando entre eles, né, essas informações. Então os bancos conhecem já, então eles têm um modelo pronto. Você imagina um grande banco para mudar um modelo que já está pronto? Qualquer coisa, para você construir uma escada num banco é 6 meses para aprovação e mais 8 meses para construção. Então, é tudo muito pesado. Então, essa é a vantagem de ser uma startup que faz isso, é a velocidade que a gente tem de reação e criação. Né? Então, a gente desenvolveu um modelo próprio interno para poder pegar essas fichas que são recusadas e passadas para a gente e reanalisar
com um olhar um pouco mais flexível, com mais variáveis, com outras variáveis, com um pouco de inteligência artificial também, que todo mundo fala muito. Hoje a gente está com uma análise automatizada de crédito. Então, você aperta um botão, já sai. Uhum. Em alguns casos, claro, nem toda a inteligência ainda é artificial, então escapa um pouquinho para nossa mesa de crédito, que vai analisar com um olhar mais humano, mais A Carflip mais tem uma pessoal. mesa de crédito para isso. Tem uma mesa de crédito para isso. Então, a ficha chega, aí tem os que são automaticamente recusados, infelizmente, né? Então, os automaticamente aprovados, né? Os recusados pelo banco, muitos são automaticamente aprovados. E tem alguns que ainda caem na mesa de crédito que vai ter um olhar mais carinhoso em cima daquilo, coisa que até o banco faz, né? Mas com aquelas mesas enormes de crédito deles, e continua sendo impessoal, né? Porque a pessoa tem lá um objetivo de produção e tal, então acaba sendo pesado também para eles, né? Então a gente quer fazer um pouco diferente do banco para poder trazer esses clientes para dentro da Carflip. E como eu faço para fazer parte, para ter a Carflip aqui na minha loja? Olha, hoje tem um canal no nosso site, né, de credenciadas, que é só entrar lá, fazer uma aplicação, né? Quero ser parceiro. Coloca seus dados, manda documentação, já cai direto para nossa mesa de análise, né? E a gente vai entrar em contato. Qual que é o site? carflip.com.br, né? Aí tem a área lá, credenciadas. Acho que ainda está como quero ser parceiro, mas vai mudar. Quero ser parceiro, entra lá, na área do parceiro vai ter um formulário, ele coloca os dados básicos da loja, manda uma documentação, a gente vai fazer a análise. Eu preciso ser lojista, ter CNPJ, ter algum... Olha só, tem duas formas de você entrar de parceria com a gente. Tem o lojista e o concessionário, que tem um estoque, né? Que aí a gente precisa fazer um contrato de parceria por causa da LGPD, né? Compartilhamento de dados e tal. Mas aí você tem um estoque, e aí eu negocio o cliente que entrou na sua loja. Você pode trabalhar com ele junto com a Carflip. Quer dizer, então, financiamento consórcio Carflip, né? Consegue oferecer para esse cliente, a própria loja consegue oferecer para o cliente a Carflip. A gente faz todo parceiro novo que entra, lojista, concessionário, a gente faz um treinamento dos argumentos de venda, das objeções dos clientes, né? Toda a preparação para que a equipe que vai atender esses clientes para a Carflip esteja preparada para argumentar com esse cliente e apresentar um produto que, sendo uma novidade dentro de uma novidade, a gente entende que no começo é um pouco complexo. Até mesmo para quem vai vender, né? Então também para quem está ouvindo aquilo. É novo, né? Muito diferente e tal. Então a gente prepara a equipe comercial para poder fazer essa abordagem com o cliente. Treinamento. Te dá um treinamento. Não, quantos ele quiser. É só solicitar que a gente dá. A gente tem um formato presencial para equipes maiores, né? Então, mas tem um formato online também. Isso é um formato de parceria, né? O cliente com o estoque, uma loja, né? Uma concessionária, uma multimarca. Ou a gente tem um modelo também que a gente chama de agente, ou corretor, ou broker, né? Que é um intermediário que vai gerar lead para mim. Ele trabalha com isso, mas não tem carro, né? Mas ele tem contato com o mercado. Então ele consegue gerar lead para mim de clientes que estão interessados. Eu conheço a Carflip, você não quer ir para lá? Ele me indica esse cliente. Eu trabalho com ele. Esse cliente ele é atendido pela nossa equipe comercial. E aí a gente busca um carro para ele. Eu quero um Renegade preto, tal, eu quero Longitude, não sei. Então a gente, né? Então tá, deixa eu procurar. A gente vai procurar esse carro nos nossos parceiros, na própria Autoavaliar, né? Então a gente consegue buscar esse carro e dar para esse cliente, mas naturalmente que esse agente também é remunerado pela geração do lead. A gente remunera pelo sucesso, né? Então, e ele vira um parceiro nosso sem estoque. Ele intermedia, ele gera meus leads. E ele não tem CNPJ, nada. Ele tem CNPJ. Ah, tá. Ele tem CNPJ, só que ele não tem estoque. Entendi. Ele gera lead para mim, né? E naturalmente que tem também o tráfego orgânico do site, né? O cliente que vê, se interessa e manda, preenche formulário e manda pra gente. Nossa equipe comercial também atende ele e busca um carro. Então, para ser parceiro, tem que ter CNPJ, não pode ser vendedor autônomo, por exemplo. Eu achei que esses brokers fossem autônomos. Não, eles são CNPJ. Tem que ter CNPJ, também só não tem estoque. Então não tem estoque. Mas aí acha estoque de qualquer outra loja e funciona. Sim. Olha que legal. Inclusive, se esse parceiro já trouxer o carro, que o cliente gostou, a gente vai lá e compra esse carro. Entendeu? Eu não me obrigo. Não, tem que comprar no meu parceiro. Eu compro de qualquer lugar. A parceria que eu faço com as lojas é por causa do LGPD.
Qualquer um pode ser meu parceiro. Agora, a interessante. fonte de veículo é a Frota Nacional de Veículos. Então, olha, só não vende quem não quer. Quem quer comprar, pode comprar, né? Só não vende quem não quer e todo mundo pode ganhar. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. A Carflip veio para preencher essa lacuna de acessibilidade no mercado automotivo. Né? Inclusive, uma coisa que também está bombando agora, a gente não falou no começo, que são os carros para aplicativo. Tá? Hoje, todas as grandes... A Cove já está muito forte nisso, outras locadoras estão entrando, a Zarp da Localiza, a Move da Movida. Tem pequenas locadoras regionais que já fazem isso, alugam só para aplicativo. E a Carflip não podia ficar de fora. Né? E isso é um mercado enorme. E é um mercado interessante porque a pessoa usa esse carro para gerar renda. Então ela vai me pagar. Sim. Né? Então a gente está entrando nessa também. Então a Carflip agora abriu uma modalidade, um produto específico para motorista de aplicativo. E aí qualquer um pode trabalhar, qualquer parceiro pode trabalhar. Esses grandes geradores de leads, esses parceiros agentes, eles trabalham principalmente na geração de leads para carro para aplicativo. Né? Que existe uma demanda enorme no mercado hoje. Então a Carflip não podia ficar de fora. Então a gente está fazendo agora também, a partir de julho, agora a gente começou a trabalhar também com motorista de aplicativo. Que interessante. E é só atingindo alcance no mercado, né? Porque ele vai querer o teu carro dele, então ele pode comprar o carro da Carflip depois de um tempo. Então, você vê, a acessibilidade também não é só para mobilidade humana no sentido do cliente final, o usuário particular, mas também de gerar mobilidade para mobilidade. Quer dizer, para gerar renda. Gerando renda e facilitando, inclusive, hoje, apesar de tanto carro na rua, né, de aplicativo, parece que falta às vezes, né? Sim. E a gente percebe uma dificuldade enorme das locadoras de suprir essa demanda. Então, eu trabalho com carro usado, eu compro onde tiver, quer dizer, então a minha fonte de veículos é a frota brasileira. Então, o motorista, o usuário que quer vir comigo, que aliás ele quer trabalhar na mobilidade, quer dizer, que ele quer ter um carro para poder oferecer mobilidade para os outros também, quer dizer, é uma cadeia, né? Sim. Então a gente também ajuda essa pessoa não só a ter a renda dela, mas também a ter o carro dela no futuro, se ela quiser. Então a gente entra também na acessibilidade nesse sentido, né? Carflip, é só você entrar no site, se você quiser ser parceiro. www.carflip.com.br, né? Se é cliente, procura o carro que você quer. A gente tem lá um estoque hoje de mais de 2.000 carros lá. E se for parceiro, é só se cadastrar no nosso formulário e a gente analisa e vem com a gente. Ricardo, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido aí. Se você quiser ser parceiro, é só acessar o site. E se você também quiser ser cliente, e até o próprio, às vezes o vendedor não sabe dessa possibilidade, né? Fala lá, olha, tem a Carflip. Meu crédito não aprovou, mas tem a Carflip. Entre em contato lá com eles. Obrigada, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, Alessandra. Obrigada a você por ter aceito o convite. É isso.